e eu quero agradecer mais uma vez estas excelentes contribuições e intervenções do professor Licínio, do professor António e do professor Mário. Muito obrigada. E vou passar a palavra ao professor Mário Nogueira para fazer então este encerramento. Obrigado, Sónia. Isto não é nenhum encerramento oficial, é uma coisa muito rápida, porque vocês já disseram tanta coisa e tanta coisa tão importante que, enfim, isto realmente aqui não há conclusões possíveis a tirar. Aliás, este é o primeiro debate, um conjunto de debates que estamos a fazer sobre a matéria. Daqui a uma semana vamos continuá-lo, mas aqui já numa abordagem em relação ao básico e secundário, portanto, onde os problemas ainda são de maior complexidade, não é? Como facilmente até então, no básico, não é? Aqui nem foi uma questão de desigualdades, foi mesmo uma questão, em alguns casos, de não haver aprendizagem alguma e, enfim, foi uma situação muito complicada. Pronto, agradecendo ao Licínio, o Licínio, para nós, nós já o conhecemos, porque ele vem muitas vezes estar connosco e esta é mesmo uma aposta sem risco, porque nós gostamos mesmo muito da forma, não só como ele expõe, do seu pensamento, mas também a forma como expõe, portanto, e é mesmo sem risco, quando a gente quer alguma coisa com êxito, sobre um assunto ligado a estas questões da educação, da formação, convidamos o Licínio Lima, claro, da gestão, da administração, porque corre sempre bem. E o mesmo aconteceu em relação ao colega António Magalhães, que na verdade não conhecia, e até pedimos desculpa, porque de início houve algumas confusões sobre a origem, se era a Universidade do Minho, se era do Porto, e andámos ali, mas acho que também foi uma aposta muito ganha, e claro, o Mário Azevedo, aliás, trazendo-nos aqui, de facto, também uma experiência diferente. Também recorremos muitas vezes a colegas do Brasil, com quem mantemos a outros níveis, mas também ao nível da CNTE, da CONTE, portanto, muito sindical, também muito trabalho conjunto, até porque a língua às vezes facilita, não é? Neste tipo de iniciativas. E, claro, dizia o Mário, pronto, que as questões éticas nunca podem ser postas em causa, é verdade, e até dando exemplos de, enfim, em Portugal, até de um presidente ali próximo da esquerda. Eu acho que nós o problema aqui, se calhar no Brasil também, mas em Portugal também, o nosso espectro de esquerda já se começa a chegar muito à direita e às vezes isto dá assim um bocado de confusão e parece até que aquele fulano de esquerda é mais de direita do que de esquerda, e essa confusão é muito complicada até no nosso país, e às vezes estamos naquela situação em que uma semi-esquerda é melhor do que uma direita e depois aqui as coisas começam assim a ficar um bocado confusas. Eu estou a dizer isso porque estamos a viver mais um período desses, com a discussão sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano, e às vezes aprovam-se coisas só com medo que a direita volte, e quando damos por ela, a esquerda já se enterrou com soluções que à direita não envergonharia. Isto é sempre tudo muito complicado, né? E portanto é uma altura que nós estamos a viver, enfim, difícil. Mas já agora também, em relação ao Mário Azevedo, dizer que daqui, solidariamente, embora não tenha a ver com o debate, mas também tem, em nome do futuro e da democracia, fora Bolsonaro sempre, portanto, estamos nessa luta até ao fim, claro. Agora, dizer assim, eu acho que ficou clarinho aqui que esta é uma discussão muito mais complexa do que aquilo que à primeira vista pode parecer. Às vezes as pessoas vão discutir isto, pois há o problema dos equipamentos, pois os miúdos não estão atentos, eles distraem-se mais, desligam as câmaras e não sei o quê, ou assim. Bem, mas tem muito mais a ver com isto. Como se costuma dizer, o capital não dorme. E como o capital não dorme, não é? É evidentemente que os caminhos que estas soluções digitais, e sem sermos, como alguém disse, digital fóbicos, mas os caminhos por onde elas nos empurram são caminhos muito complicados, nomeadamente ao nível da formação dos jovens, do seu futuro, da própria formação para a cidadania também, que é uma coisa que funciona muito mal à distância, não é? E depois também, quando falamos em formação para a educação para a cidadania, e a cidadania é um conceito democrático, de facto é muito difícil uma instituição, como nós também dizemos, por exemplo, nas escolas secundárias, formar cidadãos para a democracia quando ela mesmo não se organiza democraticamente. É uma coisa tramada. E no caso também do ensino superior, em relação à gestão das instituições, nós estamos a viver esse problema. Aliás, a FENPROF até lançou esta semana já, no âmbito da sua reunião do Departamento de Ensino Superior,
uma petição que vai dirigir à Assembleia da República, precisamente no sentido de ser finalmente avaliado e revisto o regime jurídico das instituições de ensino superior, designadamente no que diz respeito precisamente à gestão e também, já agora, ao regime fundacional, que, enfim, que introduz dinâmicas privadas em instituições que são públicas, criando aquela confusão que nós sabemos e dando aso a todos os abusos possíveis. Já agora dizer que um regime, nós aqui sabemos, mas já agora para dizer também ao Mário, um regime jurídico aprovado em 2007 que tinha que ser avaliado e revisto até 2012 e nós estamos em 2021 e mais ninguém mexeu no assunto, não é? E já lá passou a direita e a quase esquerda, não é? Portanto, pelos governos, mas a cobardia política em mexer em algumas coisas depois acaba por se confundir entre uns e outros. Pronto, dizer o quê? Pá, foi ótimo estarmos aqui, eu estive sempre presente, não estava com a imagem porque também não estaria a fazer nada, e, portanto, mas estive sempre muito atento a ouvir-vos, até porque algumas das coisas que vocês disseram vão ser importantes para o debate da semana que vem. E dizer também, em relação às questões da formação de professores, que é um problema que nos preocupa muito. E preocupa-nos até quando nós ouvimos dizer, quando nós sabemos, não é ouvimos dizer, quando nós sabemos que aqui em Portugal a falta de professores começa a ser um problema muito preocupante, há já hoje muitas escolas básicas, secundárias, em que faltam professores, o envelhecimento da profissão é tremendo, nós vamos ter, só nesta década de 20, no básico e secundário, a aposentação de 60% dos atuais professores. A média de idades no ensino superior, designadamente no universitário, então, nem fica nada abaixo do que acontece no básico e secundário cá. Também estivemos a discutir isso na segunda-feira. E esta saída de professores e, por um lado, os velhos a saírem, entre os velhos, os mais velhos a saírem em número tão elevado, e muitos dos mais jovens que precisam de chegar quase aos 50 anos, as pessoas que este ano conseguiram estabilidade, deixar de ser contratados a prazo, tinham uma média de idades de 46 anos no nosso país. Isto para jovens que começam a trabalhar aos 20 e poucos, nós calculamos que uns largos milhares abandonam, profissionalizados, gente qualificada saiu da profissão. Isto já para não falar dos jovens que acabam o secundário, que gostam muito dos seus professores e acham que é uma profissão muito bonita, mas não querem ser. E, portanto, houve até instituições de ensino superior que começaram a ter 0 candidatos para os cursos de formação de professores e que até já os fecharam, nomeadamente no Politécnico, não é? E, portanto, este é um problema que pode reintroduzir novamente no sistema gente não qualificada e, portanto, educadores não profissionais e educadores amadores é a pior coisa que pode acontecer para que a qualidade do sistema vá pelo cano, não é? Claro que os donos dos colégios privados, até porque isso dá de jeito para pagar menos, há dias tive uma discussão com o diretor executivo da Confederação dos Privados, porque ele depois vem com aquela conversa que mas para que é que precisamos agora? Olha, eu conheço pessoas que não têm curso de professores e dão melhor aulas do que alguns que eu também conheço que o têm. Portanto, a formação para ele não era nada que valesse a pena, porque na verdade era uma questão de jeito, né? Era uma questão de jeito. Mas essa digamos, uma tendência para ultrapassar um problema que ainda por cima lhes daria jeito porque pagariam menos às pessoas. Mas o que me preocupa também é de saber que um dos secretários de Estado, aqui do nosso Ministério da Educação, tem andado a reunir com as instituições de ensino superior e, por exemplo, em alguns casos, soubemos numa delas, em que quase se pede que simplifiquem lá isso para nós podermos acelerar, para podermos rapidamente ter soluções. Isso é um problema, porque de facto esta desqualificação da própria formação, e eu penso que em Portugal, apesar de tudo, e dos problemas, e aqui foram colocados, apesar de tudo, o nível de formação dos professores é um nível, pronto, é um nível bem razoável, será até não envergonhará Portugal perante outros países, de certeza absoluta. E um grande passo foi, e nós encontramos, e isto é raro, não é? Que desde a educação pré-escolar ao ensino secundário a formação tem o mesmo nível, coisa que não acontecia até determinada altura, e não acontece em muitos sítios, né? Portanto, nós aqui na formação de pessoas não podemos aliviar, porque senão é a qualidade do ensino, é a organização pedagógica das escolas, é a própria democracia das escolas, evidentemente, que fica posta em causa, né? No meio de tudo isto, o ensino remoto é uma coisa porreira quando há um vírus que nos obriga a ficar todos em casa, porque pelo menos para
permite que não fiquemos completamente desligados, mas é uma coisa que mal nós devemos rapidamente deixar para trás e voltar ao presencial. Agora, a utilização de meios digitais no próprio ensino, quer dizer, isso é uma coisa que também se aprende e que também é útil, mas dentro de um ensino presencial. Pronto, era isso, olha, agradeço-vos muito e vou continuar aqui a acabar agora um textinho que tenho que fazer por causa do Orçamento de Estado, que é miserável e que consegue em 300, isto para brasileiro é capaz de ser curto, pronto, vocês têm sempre aquela dimensão enorme, mas o governo português conseguiu escrever 391 páginas, com cerca de 500.000 de caracteres, com a lei do Orçamento de Estado para o ano que vem, em que a palavra professor, professora, professores ou professoras não é aparece pouco, aparece zero. Nunca foram capazes de dobrar a língua, nem que fosse dar um sinalzinho de que dinheiro não temos, mas intenções não nos faltam. É que nem isso. E, portanto, este desrespeito, de facto, pelos professores é tremendo e nós vamos ter que ir à luta. Aliás, as organizações sindicais de professores, hoje mesmo, anunciaram para dia 5 uma greve nacional dos professores e educadores em Portugal, porque, de facto, é insustentável continuarmos como estamos. Obrigado e até à próxima. Um abraço, Mário. Um abraço ao Mário Azevedo, ao Obrigada a António, ao todos. Pedro, Sónia. Antes de encerrar, Obrigada. eu só queria deixar um agradecimento ao pessoal de apoio a este debate, o pessoal que esteve, os colegas estiveram a assegurar a função técnica deste debate, o suporte técnico, Paulo Seixas, Carlos Amorim, Anabela Roque e Ana Afonso. E agradecer mais uma vez a todos os participantes e em particular aos palestrantes o contributo preciosíssimo que nos deram, que foi já apreciado por várias vozes no chat e esperemos, se for possível, que nos forneçam ou que venham a publicar aquilo que aqui apresentaram, porque tenho a certeza que será muito lido e apreciado por todos os colegas que aqui estiveram, pelo menos.